Então agora sim, vamos para a próxima aula, temido algoritmo da divisão. Tá? Vamos fazer ele aqui direitinho. E lembrando que a gente precisa separar sempre, ter a ideia dos algarismos e saber as classes, subclasses, né, ordens. Ou se não quiser saber, contar, né? Tem em mente que você está trabalhando com coisas diferentes, que é de ordem diferente, né? Isso para ajudar, acho que facilita para ajudar a decorar o nome, ou melhor, decorar o nome facilita na hora de você pensar, do que ficar pensando primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? E aqui a gente vai precisar lembrar, então, para ficar mais fácil, dos submúltiplos, né? Que a gente tem unidade, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, e assim por diante. E para trás, quando a gente tem antes da vírgula, né? Que aí a gente tem o décimo, o centésimo, e aí depois do centésimo a gente tem o milésimo, depois o décimo de milésimo, depois o centésimo de milésimo, depois um milionésimo e assim por diante. Isso vai facilitar a gente saber nesses nomes. Se você não sabe, bota lá classes, subclasses, ordens dos números, aí bota décimos, centésimos, escreve isso no Google que aí vai aparecer. Você bota imagens que aí vai aparecer geralmente todos eles, ou bastante, né, classes para vocês conseguirem fazer. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos começar com um número aqui de uma divisão exata, para começar fácil, né, e simples. Vou pegar aqui 38 dividido por 2. Só como é que a gente vai fazer? A mesma coisa, a gente vai dividir na questão lá dos algarismos das suas casas. Então eu vou começar sempre pelo maior, que é diferente dos outros. Quando a gente vai fazer divisão, a gente pega geralmente a maior unidade. Percebe? Qualquer coisa que a gente for dividir, a gente pega maior, e quando não vai dando para fazer a divisão, a gente vai dividindo em coisas menores, né? Vamos supor, sei lá, vai dividir uma barra de chocolate. Se tem 3 pessoas e tem 3 barras, você vai entregar a barra inteira para cada um. Agora, se aí tem 3 pessoas e 2 barras, você vai começar dividindo em pedaços, cortando a barra, né? Para chegar em pedaços menores. Então, por isso que a gente vai começar dos maiores aqui na divisão. Então, qual que é o maior ali? O maior é o 3. Ué, 3 é maior que 8? Sim. Por que 3 é maior que 8? Porque aquele 3 ali é o algarismo 3. Mas ele não é o número 3. Ele representa o número 30. Aquele 3 representa o 30. E o 8 está na casa das unidades, que representa 8 mesmo. O número 8. Então, 30 é maior que 8. Então, a gente vai começar pelo 3. Então, eu vou dividir o 3. Vamos fazer aqui o negócio que o pessoal fala, né? Descer, baixar, né? O 3. Vamos pegar o 3 para dividir por 2. 3 dividido por 2 é 1. Se eu dividir é 1, porque não dá exato, né? Aí vai sobrar, vai faltar, né? 2 vezes 1, 2. Para chegar no 3, falta 1. Então, faltou 1, vou colocar 1 aqui. Só que tem que prestar muita atenção aqui. Se eu estou dividindo as dezenas, as 30 dezenas, esse 1 aqui, do quociente, né, da onde está o resultado da minha divisão, ele representa uma dezena, tá? E esse 1 aqui também, que sobrou, também a sobra de uma dezena. Aí agora eu vou tentar então dividir essa uma dezena que sobrou por 2. A gente já sabe que não dá, que foi justamente o que sobrou, que eu não consegui fazer a divisão. Então eu vou ter que reduzir essa minha dezena para uma unidade mais baixa. Aquilo que eu falei, né? A barra de chocolate, eu não consigo ela inteira, eu vou uma unidade mais baixa. Eu quebro a barra de chocolate. Então, qual é a unidade mais baixa da dezena? A unidade. E aí, então, vai ficar... Eu vou poder baixar aquele 8 lá para completar a minha unidade. Agora sim, eu baixo esse 8. E aí eu vou ter aqui embaixo 18. E aí agora, então, eu tenho 18 unidades dividido por 2. E qual é a casa que eu estou aqui? Eu estou nas dezenas, aqui no quociente, uma dezena. O próximo número que eu vou botar aqui vai representar quem? Vai representar as unidades. E se aqui eu tenho 18 unidades, o próximo número vai representar unidades? Beleza, está correto, está certinho. Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. Exatos, então sobra 0. Resultado de 38 dividido por 2 igual a 19. Perfeito, simples.
Parece bobo isso que eu falei, que eu tenho dezenas, depois eu baixei e virou unidades, ali também é unidades, mas não é. Por quê? Vou dar um outro exemplo aqui então, que complicaria. Por exemplo, 1608 dividido por 8. 1608 dividido por 8. O que eu vou ter que fazer? Começa sempre do maior. O maior aqui é o 1000, né? 1608, o maior é o 1000, é esse 1. Só que o 1 não dá para dividir por 8. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o próximo número ali. E o próximo número é minhas centenas, 6 centenas. Então, ó, eu dividi, eu quebrei mais pedaços. Eu tenho agora, não tenho mais 1000, a casa do milhar, eu tenho 16 centenas. Então, agora, para eu fazer essa divisão, 16 centenas por 8, o resultado vai ser centena. Que vai dar o quê? 2 centenas. 2 vezes 8, 16. Sobrou quantas centenas aqui? 0 centenas. E aí, agora eu passo para o próximo. O próximo ali que eu tenho é aí que muita gente erra. Das centenas eu tenho as dezenas. Se eu baixo essa 0 dezena ali, 0. Ixi, é 0? Ah, vou baixar o 8 então. Aí baixa o 8 e aí a pessoa faz 8 dividido por 8, 1. E aí fica 21, o que está errado, tá? Por que está errado? Repara sempre naquilo que eu falei. Repara a unidade que você está aqui, fazendo as contas, quanto que sobra teu resto, e a unidade do quociente. Aqui, quando a gente baixou o 0, a gente baixou 0 dezena. Eu estou nas dezenas. Eu tenho que dividir por 8, não dá para dividir por 8 dezenas, né? Lembra que esses dois representavam as centenas, que foi o resultado da dividir as 16 centenas. Então, quando eu vou baixar o meu 8 de volta, que eu não consigo dividir 0 dezenas por 8, quando eu vou baixar esse 8 aqui, eu já passei aqui a ter unidades. E o próximo número que eu vou botar no quociente, se eu tenho 2 centenas, qual é o próximo que vem depois das centenas? Qual é? A dezena. Então aqui vai representar a dezena. Então aqui o número que eu vou colocar vai representar a dezena, mas aqui eu já estou nas unidades. Então o que eu vou ter que fazer para chegar nas unidades aqui? Vou ter que colocar um 0. Agora sim, o próximo número que eu vou colocar aqui representa as unidades. E aqui eu tenho 8 unidades, aí sim dá para fazer a divisão. 8 por 8, 1. Sobra 0. Resultado, 201. Tá vendo como é importante ter a clareza dos restos que estão sobrando, se é centena, se é dezena, se é unidade, e do número que você está botando no quociente, se é centena, se é dezena, se é unidade, se é milésimo, décimo, centésimo e assim por diante. Tá? Então, para ficar mais claro, vamos fazer mais. Aqui é interessante que, como hoje em dia tem calculadora fácil de acesso para vocês podem inventar qualquer número aí para fazer divisão, façam a divisão como exercício, e depois veem na calculadora quanto que deu o resultado para ver se está dando certo. Então o próximo que eu vou ver aqui com vocês é um bem pequeno também, é 4 dividido por 3, tá? E aqui é bem tranquilo, eu tenho 4 unidades e vou dividir por 3. 4 unidades dividido por 3 não dá exato, mas eu consigo fazer a divisão. Consigo dar o quê? 1, né? Então vai ficar 1 aqui no meu resultado. Estava dividindo em unidades, o resultado é unidade. 3 vezes 1, 3. Faltou uma unidade para dividir. Ou seja, eu peguei das 4 barras de chocolate, eu dei uma para cada um e sobrou uma barra de chocolate ainda para dividir pelos 3. Eu já sei que eu não tenho como dividir 1 por 3, por isso que sobrou. Então eu vou ter que reduzir minha unidade. Só que eu já estou nas unidades. Como é que eu vou reduzir? Eu vou para o décimo. O décimo. E aí o que acontece quando eu vou para o décimo? Eu vou ter que ir para o décimo aqui no meu quociente também. Como que eu vou para o décimo? Colocando a vírgula. E aqui então eu desci para o décimo, eu tenho 10. Como é que por exemplo, se eu tenho um cabo de vassoura, ele inteiro, eu vou dividir em 10 pedaços iguais.
Se eu pego 10 pedaços, eu vou ter o cabo de vassoura inteiro. Então, o 1, que era uma unidade, se eu divido em 10, pego as 10 unidades, continua representando 1. Então, quando eu boto esse 0, eu estou aqui agora, nos décimos, ele continua representando uma unidade, mas eu estou me referindo a 10 pedaços pequenos. Tá? Então, eu estou no décimo. E o próximo número que eu vou colocar aqui também é décimo. Então, tá ok. Tá tranquilo. Não tem nada que mais ajustar. E aí eu vou dividir, então, agora o 10 por 3. Dividir o 10 por 3 vai dar 3 e vai sobrar 1 de novo. Ixi, eu não consigo dividir o 1 por 3. Então eu vou colocar o 0 de novo. Que aí agora eu estou indo para... Quando eu sobrei aqui, quando eu fiz essa primeira divisão, sobrou esse 1 que eu botei em amarelo, eu tenho 1 décimo. Quando eu reduzi a minha unidade, eu fui para o centésimo. Então isso que sobrou aqui são 10 centésimos. E aqui no meu quociente? Qual é o próximo número que eu vou colocar aqui? É justamente o centésimo, né? Tinha unidade, vírgula, décimo, próximo, centésimo. Então é centésimo com centésimo, não tem problema. Então eu posso continuar a divisão. Então vai ficar 10 dividido por 3, 3 e vai sobrar 1. E a gente vai ficar assim infinitamente, né? Então isso daqui eu posso terminar ali 1,33 sobrando o resto 1, ou eu posso logo dizer que isso vai dar uma dízima periódica, 1,33, 3, 3, 3 e assim por diante. Entenderam? Vamos para complicar mais a situação. Vamos lá, vamos para o próximo. O próximo exemplo que eu tenho aqui para vocês, então vai ser aqui o 453. 453 dividido por 11. 453 dividido por 11. Então vamos lá. Vou começar do maior. 4. 4 centenas. Não tem como eu dividir 4 por 11. Então eu vou pegar aqui o 45, que aí dá para dividir por 11. Só que eu não estou mais nas centenas, né? Eu já fui para dezena, então tem 45 dezenas. Vou fazer essa divisão. Qual é o número ali que eu posso colocar para dar 45? Se eu pegar o 4, dá 44, né? Então eu vou pegar 4. 44, sobra 1. Sobra 1 que eu estava nas dezenas. Esse 4 que eu coloquei representa as dezenas, né? E esse 1 é o que? Dezenas. Então sobrou uma dezena que eu não consigo mais dividir. Então eu vou baixar agora a minha unidade. Agora eu tenho 13. 13 o que? Unidades. O próximo número que eu vou botar no quociente, se eu tinha dezena, o próximo é unidades. Então não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Qual é o número que eu vou fazer 13 dividido por 11? É o próprio 1. Correto? 1 dividido por 1 vezes 11, 11. Sobra 2. Correto? Sobrou 2. 2 o quê? 2 unidades. Tem como eu dividir 2 unidades por 11? Não. Então eu vou ter que colocar uma unidade menor das unidades, né? Unidade que eu estou querendo falar aqui de forma genérica e ali unidades contando unidades inteiras, tá? Que é o quê? O décimo. O décimo. E aí, quando eu botei o décimo, eu tenho que vir com décimo para cá também, para o quociente. E aí agora eu vou dividir, então, 20 por 11. 20 por 11, qual o número que vai dar 20 por 11? 2 já passa, então vai ter que ser 1 também, né? Tem que colocar 1. 2 vai dar 22. Vou colocar o 1 aqui. Colocando 1 ali, vai sobrar quanto aqui? 9. 9 o quê? 9 décimos. 9 décimos. O próximo que eu vou fazer essa divisão aqui por 9 não dá, então vou ter que colocar mais um, né? Colocar mais um 0. Que é 90. E esse 90 aqui é o quê? Eu estava no décimos, eu botei mais um 0, fui para o centésimo. E o próximo número aqui, ó, décimo, o próximo número que eu vou botar não é centésimo, então não tem problema nenhum, não preciso fazer mais nada, é só fazer a divisão. Fazer a divisão, 90 vai ter que ser 8. 88, para chegar em 90 sobram 2. Correto? 2 o quê? 2
centésimos. Dá para dividir 2 por 11? Não. Então eu vou ter que colocar 2 aqui de novo também. E aí aqui eu já não estou mais no centésimo, eu já estou no milésimo. E aqui eu também estou no milésimo, então não tem problema nenhum, posso seguir adiante. Que vai dar o 1 de novo. E vai ficar repetindo assim, né, gente? Vai continuar dessa forma. Vai continuar dessa forma, sobra 9 e assim por diante. Posso terminar aqui e botar com o resto 9, não preciso botar dízimo, até que vai ficar 1, 8, 1, 8, 8, 8, 1, 8, 1, 8. Vai ficar repetindo. Então vamos pegar mais um exemplo aqui, para ficar mais claro para vocês. Eu vou pegar um número, deixa eu ver aqui, 1321, 1321, dividido, eita que torto, dividido por 11. O ruim de fazer a divisão é que você não pode dar bobeira, né? Esquecer alguma unidade, né? Senão vai dar erro mesmo. Então vamos lá. Qual é o maior ali? É o 1000. Vamos pegar o 1000 mais à esquerda. Só que 1, que é o 1000 ali, não dá para dividir 1, não dá para dividir por 11. Então eu vou ter que pegar o mais ao lado também, o 13. Que aí eu tenho 13 centenas. E aí 13 é dividido por 11, divisível por 11. E aí vai dar quanto? 1, né? 1 vezes 11, 11 para 13 faltam 2. Então sobrou o quê? 2 centenas. Então se aqui eu estou em centenas, meu resultado é centenas, né? O quociente é centenas. Eu dividi em centenas, meu quociente é centenas. E aqui o resto também é centenas. Só que 2 foi o que sobrou, não é divisível por 11. Então eu vou baixar aqui a minha dezena. O 2 aqui. Vou baixar a minha dezena. E aí, aqui no quociente eu tenho dezena também. Estava em centena, tem dezena. Então vai dar tudo certo. Se eu dividir essas 22 dezenas, o resultado aqui vai dar dezena. Tem que dar dezena. Então, 22 dividido por 11, 2. Duas dezenas. Sobrou 0. Então, ó, centena, dezena. O 2 é dezena. Vou baixar agora o 1, uma unidade. O 1 não é divisível por 11. Tá? Então, o que eu teria que fazer para esse 1 aqui agora, para poder ser divisível por 11? Eu vou ter que adicionar um 0 aqui. Só que aí presta atenção. Se eu for adicionar esse 0 aqui, eu estou indo para os décimos, que esse 1 é unidade. Então, eu estou indo para décimo. E para ir para décimo, eu tenho que colocar vírgula para ir para décimo. Só que presta atenção. Se eu colocar vírgula aqui, vai dar errado. Por que vai dar errado? Lembra que esse 1 aqui foi quando a gente dividiu a centena, então ele representa centenas. Esse 2 representa dezenas. Eu não posso das dezenas botar uma vírgula, senão eu estou dizendo que esse 2 aqui representa unidade e esse 1 representa dezena, que é errado. Esse 2 está representando dezena e 1 centena. Então eu tenho que respeitar aqui, como eu não consegui dividir essa unidade, eu vou ter que colocar aqui 0. Tá? E aí agora sim eu posso chegar nos décimos. Coloco a vírgula. Beleza? Agora sim o que eu colocar aqui vai representar décimos. Eu tenho 10 décimos e aqui 10 décimos. Tá? Se eu colocasse simplesmente, vamos lá, se eu colocar simplesmente a vírgula aqui, eu estaria nos décimos, mas eu estaria bagunçando todo o resultado que eu tinha centena e dezena. Agora eu tenho dezena e unidade. Não posso fazer essa bagunça, né? Então eu tenho que botar, se ele era centenas e dezenas, eu tenho que botar o representante das unidades, que não deu para dividir as unidades, por isso que ela ficou 0. E aí agora sim, colocando a vírgula, eu chego nos décimos. E aí agora eu vou tentar dividir o 10 por 11. Só que eu também não consigo dividir 10 por 11. Então eu vou ter que colocar mais um 0 aqui. Só que agora eu coloquei um 0, eu saí das décimos para os centésimos. E aqui eu ainda estou nos décimos. Então eu vou ter que colocar mais um 0 aqui. Vendo como é complicada essa divisão? Mas não é complicado se a gente tem sempre em mente. Não pode pular nenhuma das ordens. Centenas, dezenas, unidades, décimos, centésimos e assim por diante, né?
Agora sim, 100 dividido por 11 vai dar 9, que aí dá 99 e sobra 1. E aí ele vai ficar se repetindo, né? Porque agora, ó, se eu fizer, sobrou o quê? Eu tô no centésimo, sobrou um centésimo. Não dá por 11, eu vou botar um aqui, do centésimo eu fui para o milésimo. E a casa aqui, que eu tô, próxima do quociente, também é milésimo. Se desse para dividir 10 por 11, era só agora, mesmo eu tendo colocado zero aqui, era só agora eu botar resultado, que eu estaria milésimo com milésimo, tá? Batendo milésimo com milésimo. Mas o problema é que não dá para dividir. Então eu tenho que botar mais um zero. E se eu estava no milésimo, agora eu estou para dezenas de milésimo. E aqui eu estou ainda no milésimo. Então para ir para as dezenas de milésimo eu coloco mais um zero aqui. E agora fica 100 por 11, que aí vai ficar 9. E sobra 1 de novo. Ou eu posso fechar aqui, ou eu posso botar 090909 e 3 pontinhos para indicar que é uma dízima também. Entenderam? Se a gente seguir sempre esse critério de tá sobrando o quê, tá dividindo o que tá no quociente é centena, é dezena, é milésimo, o que que é, as sobras o que que são, aí não tem erro. A não ser que é óbvio, às vezes você é distraído, ou que nem eu que tenho TDAH, às vezes eu esqueço, eu pulo uma unidade para outra, sempre a gente vai fazer manual, corre risco de ter erro, né? Mas você vai saber o processo, vai ser uma falta de atenção. Se você errar, se você levar em conta sempre isso, as ordens dos números, você vai errar só por falta de atenção e não porque não sabe, tá? Então, se tiverem dúvidas, pode mandar ali no WhatsApp mesmo, pode mandar no privado, ver minha carinha ali, clicar, mandar conversar e mandar para tirar dúvida. Nas aulas, na próxima aula agora é aula com o Gabs, pode tirar dúvida com ele, pode tirar dúvida comigo também nas próximas aulas. Fique à vontade e eu espero que vocês tenham compreendido agora dessa vez. Até mais.